Nós estamos comemorando 30 anos do CFEMEA. O CFEMEA é uma organização feminista e antirracista criada em 1989. 30 anos de existência de uma organização feminista e antirracista, diante de tudo isso que a gente está vivendo. O que isso traz pra gente, Guacira? Muita história, muita história mesmo, né? O CFEMEA foi concebido no calor das lutas da Assembleia Nacional Constituinte, quando a gente estava inventando essa possibilidade de que mulheres e homens fossem iguais perante a lei. Hoje parece tão óbvio isso, não é? Mas não era. Nunca uma Constituição tinha escrito que mulheres e homens no Brasil eram iguais perante a lei. A gente vem desse momento, né, como o Guacira vem falando, de redemocratização, né, com essa ideia radical, inovadora de que uma democracia em si precisava da presença, da luta e da força das mulheres. Com esses processos, a gente foi tentando, então, fazer os nossos avanços. Então, como é que a gente regulamentava o que a gente conquistou diante da Constituinte, né? Após o processo da Constituinte, na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, como é que aquilo vira uma lei na prática, né? Como é que se regulamenta o texto legal? A gente foi, então, por exemplo, falando de que as mulheres precisavam ter maior autodeterminação reprodutiva, dizendo quantos filhos, como, com quem querem ter seus filhos, e daí vem toda a discussão da lei de planejamento familiar nos anos 90, em meados dos anos 90. Isso também pode ser colocado como um exemplo, uma conquista. Uma outra que a gente acha super importante sempre resgatar e trazer, e o CFEMEA foi muito parte desse processo, é a própria conquista da Lei Maria da Penha, né? Uma lei que foi super participativa, um exemplo de como uma construção de uma legislação deve acontecer também no país, né? Foi produzida e discutida pelos movimentos de mulheres, foi entregue ao Executivo Federal e ao Parlamento para que se fizesse o debate, audiências públicas nos estados, todo o debate, por exemplo, como é, Guacira, das cotas e das ações afirmativas. Nós, mulheres, reivindicamos já na Constituição a questão das ações afirmativas no mundo do trabalho, né? Logo em 1994, a reivindicação de ações afirmativas na política, e aí vem a proposta da política de cotas para as mulheres nas eleições. E agora a gente chega nesse momento político dramático, onde tudo aquilo que a gente colocou na letra da lei ainda estava bem distante de se realizar plenamente na vida das mulheres, e já está sendo tudo atacado, né? E nós estamos, de novo, apostos para resistir. Há um pouco mais de 10 anos a gente vem denunciando como a ofensiva conservadora e fundamentalista está atuando nos poderes públicos, diminuindo a capacidade de conquistas, como que Natália falou, Guacira e Natália falaram, do processo da pós-constituinte, quando tivemos um grande processo de regulamentação dos direitos que foram conquistados na própria Constituição de 88. Então, esse momento de conservadorismo forte dentro do Estado nos faz com que a gente precisa mudar a estratégia, precisa repensar algumas estratégias para fortalecer o nosso feminismo. É importante, elas falando aqui dos últimos 30 anos, o que significou, como que a força do feminismo e do movimento feminista é transformador da sociedade. Eu que tenho 2 anos a mais que o CFEMEA, eu acho que a minha juventude é completamente diferente do que a Caguá foi, que viveu num momento de ditadura e que lutou desde o movimento estudantil para garantir um processo de liberdade que a mim já era dado desde pequena e que veio de outra perspectiva de sociedade e que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é colocado de novo um retrocesso no sentido social e político e do que é a nossa liberdade e nossa autonomia, né? Então eu acho que a gente, enquanto CFEMEA, enquanto movimento feminista, temos o desafio de continuarmos organizados, nos fortalecendo para que a gente possa resistir e continuar por mais tempo nesse processo, nessa luta. E como a gente faz isso hoje, Guacira?
os esforços do CFEMEA estão voltados hoje para a formação feminista, para o autocuidado e o cuidado entre ativistas, porque nós sabemos que os riscos hoje do ativismo são grandes, né? A criminalização dos movimentos é algo que ameaça quem luta por direitos nesse país, quem luta por direitos humanos, quem luta por liberdade, e proteger, defender as defensoras de direitos humanos é sem dúvida uma das estratégias importantes que o CFEMEA lança a mão. Em 14 de julho, o CFEMEA completa 30 anos, mas a gente está, durante todo 2019, fazendo várias comemorações dessa história, esse legado que o CFEMEA traz até esse momento, e convidamos a todas para celebrar com a gente. A gente está lançando hoje o nosso selo comemorativo, videoconferências, a gente vai fazer uma exposição. E claro que a gente vai ter uma festa no fim do ano, porque sem alegria a gente não consegue construir essa resistência. Nós existimos para incomodar, para deslocar, para transgredir. Essa é a nossa missão. Comemoramos esses 30 anos com ânimo, disposição para continuar na subversão.